Amigas, amigos, não sei se é dia ou se é noite, não sei se é madrugada ou ocaso, pôr de sol. Eu gosto muito do pôr de sol. Então, digamos que é hora do pôr de sol. Posto o sol além do horizonte, deixando no céu uma réstia cor-de-rosa. Preparo-me a responder às vossas perguntas, para minha grande alegria. Podem ter certeza que esse tipo de programa me deixa muito satisfeito, me diverte muito. E me ajuda a entender o que passa pelas vossas cabeças. Se vocês estão interessados no meu programa, por favor, inscrevam-se aqui embaixo no tapete. Estou às ordens. Mino, então a gente começa com a pergunta do Afonso Couto. Lula voltou a ser o que era, o Lulinha Paz e Amor? Olha, essa é uma pergunta correta, considerando a situação. Eu acho que Lula perdeu uma oportunidade, ao sair da cadeia, de botar a boca no trombone. Eu acho que há explicações para tanto. E a explicação mais fácil, aquela que me ocorre de chofre, é que ele também é uma vítima do brasilianismo, que é uma espécie de doença também, pela qual o negócio é sempre tentar chegar a uma boa conversa, ao chamado papo amigo, porque aí resolvemos os problemas e vamos todos para casa alegres. É um pouco isso, né? Em outros tempos dizia-se tudo acaba em pizza. Eu, por exemplo, não acho a pizza nativa boa. Acho uma porcaria. Naturalmente, quando falo em pizza, eu falo em pizza. E não num estranho, um estranho platô de farinha, sobre o qual se instalam, por exemplo, salsichas ou linguiças ou berinjelas, ou coisas que não tem nada a ver com pizza. Quando eu falo de pizza, eu falo da pizza napolitana, que eu comi em Nápoles, boa, muito boa, devo confessar, e que se faz com um manjericão que tem gosto de manjericão, porque no Brasil tem gosto de menta, tem um travo de menta, claro, hortelã, tomates doces, né? Naturalmente doces, que aqui não medram, só azedos. Uma mussarela sublime, não de búfala, mas de vaca mesmo. Também excelente. Mas achamos que a nossa pizza é melhor que a de lá. Eu acho, inclusive, que a pizza de Milão, a pizza de Veneza, está longe de ser a melhor pizza. Longe, muito longe. Por razões outras que não as já aduzidas. Agora, a pizza é melhor comê-la em Nápoles. Em Nápoles, ela pode ser muito boa. Por exemplo, se for comida no Ciro Naso e Cane, que é o dono de um restaurante e que lhe atribui um nariz de cachorro. Mas também no Bellini come-se uma ótima pizza. Eu comi uma ótima pizza no Bellini. E, enfim, a pizza, meus caros, é napolitana. É de Nápoles e essa é a pizza certa. A pizza margherita. Admite-se a pizza à marinheira, digamos, que leva anchovas
e não leva o queijo. O que para mim é até alguma coisa interessante, porque o queijo derretido não me agrada. Queijo derretido não é uma coisa que eu aprecio muito, pelo contrário, eu aprecio pouco. Não aprecio, aliás. É uma mastigação difícil. Acabei falando de pizza, não era provavelmente o desejo do perguntador. Mas acabei falando de pizza. As divagações são sempre muito úteis. Então vamos da pizza para a Coca-Cola, ou algo assim? Falar um pouco dos Estados Unidos da América. Certo. Uma pergunta do Gustavo Marques. Sim. Ele quer saber se o Trump for reeleito, qual será essa influência para nós nas eleições presidenciais de 2022? Não sei. Não, sinceramente não sei. Mas se você falou em Coca-Cola, está aí uma divagação útil. Eu nunca havia tomado Coca-Cola na minha existência, mas não por razões ideológicas, simplesmente porque aquela coisa meio escura. Depois, a certa altura, apareceu um dedo dentro de uma Coca-Cola, aqui no Brasil, coisa de anos atrás, um dedo arrancado de algum trabalhador infatigável. Tinha deixado o dedo dentro da Coca-Cola. Então, eu nunca tomei Coca-Cola. Acontece que, nos meus flamantes 57 anos, eu parei de fumar. Sem esforço maior, me surpreendeu até. Mas também parei de tomar café. Porque o café, para mim, preparava a chegada do cigarro. Eu fumava 2 maços por dia. Deu-se então que, certa vez, na redação, já da Carta Capital, quer dizer, última etapa da minha carreira jornalística, eu disse, há alguma coisa aí para beber? Estava com sede. E me trouxeram uma Coca-Cola Zero. Eu tomei a Coca-Cola Zero e me senti muito animado. É fácil de explicar. A Coca-Cola Zero e a Coca-Cola em geral está cheia de cafeína. Então, eu tomo Coca-Cola todos os dias de manhã ao acordar, como se fosse o meu desdejum. Coca-Cola e uma banana. Respondo agora mais propriamente a pergunta, depois da divagação. A pergunta é capciosa. A pergunta é... Tendo a encontrar uma palavra um tanto chula, tão fútil, mas a pergunta tem um toque de safadeza. Eu, pessoalmente, faço orações, aliás, estou em plena atividade desse ponto de vista. Dirijo orações no sentido de que Trump perca. Mas isso é para o bem do gênero humano, eu diria. A favor, é uma demanda que eu faço ao bom Deus, porque eu penso efetivamente nesse gênero humano que tem que padecer da presença de figuras tão menores, tão medíocres, tão ridículas. Então eu gostaria que Trump perdesse. E eu tenho a impressão que Trump que ganha passa a ser a seu modo, um trunfo
um trunfo do senhor Bolsonaro. Né? O Bolsonaro presente e espalhando o seu bolsonavírus. Agora pronunciei corretamente a palavra. Então eu vou aproveitar o gancho. Hugo Portugal quer saber qual vírus é mais perigoso, coronavírus, bolsonavírus ou morovírus? Não, o morovírus tem a seu índice de letalidade, a sua porcentagem de mortalidade, tem, indiscutivelmente. Mas eu acho que o morovírus depende muito do bolsonavírus. São coisas ligadas, uma se enxerta na outra. Eu acho que tem um humorista brilhante na Globo, Marcelo Aginé, faz uma imitação do Moro que realmente é muito preciosa. É uma obra-prima, é paródia, né? É uma paródia fantástica, fantástica. Dá para rir muito. E Moro é realmente o que a Aginé nos conta. Ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. É uma tragédia. Porque a gente é uma besta que lida muito mal com o português, a língua, né? Para variar, mais um a mais, um a menos, tanto faz, né? Mas tem também os jornais brasileiros que são escritos a bico de pena, realmente. Então, são entusiasmantes no seu comportamento em relação à língua, que dizem a nossa pátria. Então, enxovalhada diariamente pela mídia nativa. Tanto a mídia impressa, quanto aquela falada, aquela que surge no vídeo. Então, o Moro é realmente um exemplar típico dessa humanidade paupérrima de ideias, ignorante, brutalmente agarrada a uma montanha de bobagens inomináveis. Paulo Antônio Lupi. A verdadeira esquerda brasileira foi assassinada em 64? Não, a verdadeira esquerda brasileira, em 64, quer dizer, naquele momento, pouco antes, durante o governo do Jango Goulart, houve realmente várias tentativas de caminhar para a esquerda no melhor sentido da palavra. Caminhar para a esquerda significava fazer o que eles chamavam, aquele grupo que dominava a política brasileira, que eles chamavam de reformas de base. O que podemos ter contra, por exemplo, a reforma agrária? O general que comandava as tropas americanas no Japão, ele fez a reforma agrária no Japão. Logo depois de feita a paz, ele ainda ficou lá uns tempos. O Japão havia perdido a guerra. E ele fez MacArthur, o general MacArthur. Lembrei, o general MacArthur, ele fez a reforma agrária no Japão. Agora, a reforma agrária num país como o Brasil, não é nem de esquerda nem de direita, é uma necessidade inadiável. E assim por diante, eles tinham todas as reformas de base, eram algumas já inspiradas pela ação do Getúlio Vargas, que tinha uma certa preocupação com o destino dos trabalhadores brasileiros, mas o grande impulso a favor dos trabalhadores brasileiros foi dado pela turma que se abrigou à sombra do Lula, nos tempos em que ele era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema.
Então, as reformas de base eram medidas, propunham medidas indispensáveis à modernização do país. Nada além disso. Nada que tivesse assim uma coloração carmesim, uma coloração vermelha intensa. Bastava essa proposta no ar para justificar a intervenção dos militares, assolados, evidentemente, pela Casa Grande, né? Sempre a Casa Grande que os chamou para praticar o serviço sujo. E nós, como vocês sabem, temos no Brasil um exército de ocupação. Ele nos ocupa, ele nos sitia. Ele está aí para fazer o que bem entende na hora H, chamado, evidentemente, convocado à força pelos interesses da minoria branca e mais ou menos abastada. Vamos mudar de tema agora, Mino, e falar de futebol. Tatiana Santos pergunta, Mino, o que você acha do futebol italiano hoje em dia? E qual o seu time favorito? O futebol italiano é muito melhor do que os brasileiros pensam. Isso não tem a menor dúvida. Os brasileiros estão convencidos que a Itália não existe, aliás. Isso tudo paga-se por causa da famosa vitória do Sarriá, quando foi derrotada inexoravelmente e com total justiça a seleção dos sonhos criada por Tele Santana. São besteiras tipicamente nativas, baseadas num chute monumental. Mas não importa, o futebol italiano nesse momento, é um futebol que está renascendo, e está renascendo, eu diria, muito bem. Agora tem o coronavírus que fecha os estádios. Então o campeonato vai passar por um período de estádios fechados, jogos em estádios de portas fechadas. O que é ruim, porque a torcida faz parte do jogo, né? Ela participa da contenda futebolística e imprime também um andamento conforme os casos. De qualquer maneira, a Itália está montando uma seleção que eu acho que não vai ser tão ruim assim. Pode ser campeã de novo? Não, agora a Itália vai disputar a Copa da Europa, né? O Campeonato Europeu. Eu não sei se ela vai ganhar ou não, mas certamente ela fará uma boa figura. E você não falou o seu time preferido? Ah, meu time preferido. Eu na Itália torço contra. Então, por exemplo, contra a Juventus, que em latim significa juventude. Contra a juventude eu torço desesperadamente. É um time favorecido pela grana do Agnelli e por uma espécie de reverência constante das autoridades. Então eu estou contra. Quando o Berlusconi era dono do Milan, eu torcia contra o Milan. O Milan, aliás, eu continuo a torcer contra. Não é um time que me agrade. Não é? Tenho simpatia, nesse momento, pelo Internazionale de Milão por causa do treinador, que é o Conte, que, a meu ver, é um grande treinador. Em primeiro lugar, ele é um torcedor desesperado do time que ele comanda, né? Mas desesperado. Mas eu tenho simpatia por ele.
Nesse momento, eu tenho simpatia pelo Napoli. Também aí pelo fato de que tenho bons amigos, ótimos amigos napolitanos, e pelo fato de que o treinador também é do meu gosto, que é o Gattuso, ex-jogador da seleção italiana, campeão mundial em 2006. Do Milan, né? Foi do Milan, exatamente. Do tempo melhor do Milan. Então é isso. Eu torço contra e faço o possível para, a despeito da distância, influenciar o resultado dos jogos. Porque faço as minhas mandingas e às vezes elas dão certo. O Nelson Candelária, que é seu fã, e ele fala primeiro: caro Mino, uma boa hora qualquer. E ele fala: em 1968 você fez uma participação no filme Bebel, Garota Propaganda. Não é 68. Ele cita 68. Não é 68. Pode ser 67. E ele quer que você fale um pouco dessa experiência. Pode ser? Entra. Essa aqui é Bebel. Bacaninha, né? Eu já tô fazendo a matéria. Dá pra pegar O uma programa é página? outro. Lolita. Ah, mas a Bebel é muito mais bacana. Olha só que foto genial. Olha aqui. Perfumadinho, hein? Sabonete Love? Como é? Dá ou não dá? Ah, essa mulher é muito manjada, muito batida. Ninguém aguenta essa menina. Olha aqui, se a gente publicar, vai ficar parecendo matéria paga. Escuta, ela não trabalha mais pra Love. Por isso mesmo. Acho que ela devia sair, mudar, tentar outra coisa. Então vou fazer uma foto só, com legenda. Essa aqui. O negócio é Lolita. Ok. Ok. Não tem mosquito. Chefe. Bom, acontece que quem dirigiu esse filme foi o Maurício Capovilla, que trabalhava no Jornal da Tarde. E eu, não é 68, porque em 68 eu já tinha voltado a Abril para dirigir a Veja, a revista Veja. Mas ali eu estava no Jornal da Tarde, eu dirigi o Jornal da Tarde e o Maurício veio e me disse: você me serviria para fazer esse papel de um diretor de redação muito sacana, que tem interesses estranhos inclusive pelas meninas que eventualmente são fotografadas e merecem entrar numa coluna, quem sabe a do Lalau, né? É desse tempo. Eu fiquei muito impressionado, foi uma surpresa simpática, muito simpática. A experiência zero, porque foi uma ponta, fiz uma ponta nesse filme. Não me desagradou me ver à distância, né? Porque estou bem, estou bem, eu estou bastante bem, devo confessar. Mas é certamente 67, e não 68. O lançamento foi em 68. Então... Ah, pode ser, claro, porque eu me passei para Abril já em janeiro de 68. Então já estava no Abril. Olha, e eu contracenei com um sujeito simpaticíssimo, que é um ator ótimo, que eu já tinha visto no teatro, mas eu fiquei muito assim,
simpatizei muito com ele, embora depois o encontrasse muito raramente, por acaso, num restaurante, na porta do Gigetto, alguma coisa assim. Você está falando do Paulo José? É? Você está falando do Paulo José? Paulo José, exatamente. E a mulher dele se chamava, tem aí um enciclopédia. É? A Dina Sfat. A Dina Sfat. Com a Dina Sfat, ainda dancei e tenho fotos belíssimas dessa dança, mas posteriores. São fotos do tempo que eu fazia o jogo de carta na Record. Mino, essa foi a última. Obrigado, até semana que vem. Sinto que tenha sido a última. Gostaria que continuássemos. Muito, muito, seria ótimo. De qualquer maneira, obrigado pela paciência.